Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Palestra sobre o capítulo 7º, itens 7 a 10. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, pela expositora Thaisa Rufino, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa noite, é um prazer mais uma vez estar nesse momento virtualmente com vocês, no canal dessa casa que nos acolhe em nossos lares. Que esse momento seja um momento de reflexão para todos nós. Para darmos início ao estudo de hoje, convido vocês à prece inicial. Querido amigo Jesus, te damos graças por termos reservado esse momento para ti. Que nesse momento, cada lar seja iluminado, seja equilibrado pela espiritualidade amiga que ampara, que assiste a todos nós. Que possamos fazer esse convite a Jesus para que Ele possa adentrar na nossa casa, que possamos, nesse momento, estar atentos às reflexões que traremos nessa noite de hoje, e que possa somar assim na nossa existência. Fique conosco, amigo, querido Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Como vocês já sabem, o tema do nosso estudo é os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E a gente vai ler um pequeno trecho que consta também no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Mateus, que está no capítulo 11, no versículo 25. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Jesus, ele começa a fazer esse agradecimento a Deus por haver revelado aos simples e aos pequeninos, e não aos sábios. Quem seriam esses sábios? Aqueles que se vangloriariam com seu próprio conhecimento, ou aqueles indivíduos que achavam que sabiam muito. E os prudentes? Os prudentes na antiguidade era sinônimo de sábio. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 8. As verdades das suas leis reconhecia a sabedoria divina que o mandara àqueles que tinham condições necessárias ao aprendizado, aqueles em que a simplicidade do seu próprio viver, como as dificuldades do dia a dia, eles estavam mais amadurecidos para perceberem esses valores espirituais que os levariam à paz e também à felicidade. Então é essa questão, seriam essas pessoas que estariam propícias, a receber essa revelação. A palavra sábio, segundo Allan Kardec, era na antiguidade sinônimo de sabichão, ou seja, aquele que é orgulhoso do que pensa saber, julgando-se superior aos outros. Os simples e os pequeninos referidos por Jesus são os que se reconhecem ignorantes, porque sabem que têm muito ainda que aprender. E estão, portanto, sempre abertos a novos conhecimentos, sabendo ouvir com atenção as ideias dos outros, porque sabem que sempre alguém pode ensinar-lhe algo
que desconhecem. Então, esses seriam os simples e os pequenos, tá? Será que nós estamos nessa condição de simples, de pequeninos? Será que nos colocamos na condição de sempre aprender algo? Ou já julgamos que já sabemos tudo? Os que se orgulham do que sabem, geralmente preferem valorizar os prazeres da terra. São materialistas, ignorando, por exemplo, os fatos espirituais que revelam a continuidade da vida além túmulo. Vivem, então, envolvidos com as coisas materiais, seus valores e prazeres, sem ter curiosidade e tempo também para tentar conhecer fatos que, existindo desde sempre, demonstram só com essa persistência, existência real e sua importância para a felicidade e paz do ser humano. Por isso que Kardec, ele compara as reações contrárias de muitos às verdades reveladas pelo Espiritismo, com as reações dos orgulhosos e poderosos com as verdades trazidas por Jesus. Os orgulhosos de hoje, como os do passado, pensam que Deus deveria mostrar-se a eles, provando sua existência e a existência da alma imortal. Acredito que cada um de vocês que estão nos escutando já devem ter escutado em algum momento da vida, porque Deus não aparece para mim, né? De algumas pessoas que falam, que acreditam muito mais na matéria, que precisam pegar, que precisam de fato observar, né? Para conseguir compreender, acreditando que essa existência de Deus, ela precisa ser provada para aquele indivíduo, né? Então, encerram-se no seu orgulho. O que acontece? Encerrados no orgulho, fecham os olhos, tapam os ouvidos, fecham-se ao contato com a espiritualidade, buscando somente essa realidade material que lhes fala aos sentidos materiais, esquecidos de que são muito mais do que um simples corpo fadado ao desaparecimento, que há dentro deles algo muito, muito maior, uma sensibilidade diferente, espiritual, que luta para ser percebida a fim de que possa agir, mas que é sufocada por ser considerada uma fraqueza e não uma força que leva o homem a transcender-se. Esse orgulho deixa esse homem prisioneiro de sua materialidade, impedindo a si mesmo a satisfação de prazeres espirituais que ele não é capaz de vislumbrar. Por quê? Porque ele se julga bastante para si próprio, com o que tem e com o que pensa ser. Assim, dessa forma, são os simples e os humildes que se abrem para Deus, que se colocam na posição de filhos amados, imperfeitos sim, mas esforçando-se para permanecer no caminho traçado por Jesus a toda a humanidade. Será que nós conseguimos compreender o nosso tamanho perante Deus? Deus, nosso Pai, sabe exatamente daquilo que nós necessitamos, mas nem sempre nós compreendemos isso,
Quantas vezes nós pedimos a Deus determinadas coisas e ficamos aborrecidos porque aquilo não acontece da forma que nós queríamos que acontecesse. Que o nosso pedido, aí a gente fica pensando, poxa, o meu pedido ele não foi atendido. Mas será que aquilo que pedimos era o melhor para nós? Compreender a frase que seja feita a tua vontade é reconhecer a nossa inferioridade em relação ao Pai. Mas nem sempre a gente consegue compreender essa frase. Quando a gente compreender essa frase, não é questão que a gente vai ficar esperando que Deus haja, não é isso. Mas é compreender que nem sempre aquilo que eu quero é bom para mim. E isso, com maturidade, a gente vai conseguindo entender, né? A gente vai conseguindo saber o que é mais importante. E aí a gente vai percebendo isso, esse amadurecimento também, a gente consegue fazer uma aproximação quando, por exemplo, a criança ela sai da fase infantil e vai para a fase adolescente, né? Já se sente muito, quer uma liberdade muito maior. E aí você tem o responsável que ele limita aquela liberdade. Limita muitas das vezes para o bem, né? Para a criança, para esse adolescente, né? Que se tornou adolescente, ele não correr riscos, ele ter menos problemas. E aí isso, a princípio, não é compreendido naquele momento, mas quando se chega a uma determinada idade, né, a gente escuta muito, poxa, agora eu entendo, né, agora eu consigo compreender o que o meu pai, o que minha mãe, ou qualquer pessoa que tomou conta, né, de mim, falou para eu não fazer, para eu não me arriscar. E assim a gente vai conseguir, com uma maturidade, né, espiritual, compreender que nem sempre aquele desejo que a gente tem de realizar determinada situação, determinada coisa, é o mais importante para a gente naquele momento, porque Deus ele sabe do que é importante para nós. No item 9 do capítulo 7, Kardec diz que o poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechado. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou que lhe vai dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que faças isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Bem, pode parecer que as palavras, né, escritas por Kardec são duras, mas elas refletem a verdade do processo evolutivo do espírito imortal, tendo de fazer seu desenvolvimento espiritual segundo sua vontade, sujeito às leis sábias e justas. O espírito será perfeito e feliz quando e como quiser,
semeando e colhendo exatamente segundo o uso do do que ele vai fazer, né? Como ele vai fazer também do seu livre-arbítrio. Assim, não estando ninguém fora desse determinismo divino, que é o quê? Que é a evolução. Quanto antes reconhecer-se a existência dessas leis naturais, espirituais, a existência dessas leis, elas são importantes para que nós possamos reconhecer e nos empenhar em viver com elas. Em viver com elas e em viver de acordo com elas. Todo esse processo, ele se realizará com menos sofrimentos e em menos tempo também. Nós sofremos porque muitas das vezes nós procuramos esses sofrimentos, né? Por exemplo, quando alguém briga conosco, vamos colocar assim, um familiar briga conosco. Nós temos duas opções, né? A gente sabe que não é fácil, mas nós temos duas opções. Uma, esquecer, né? Perdoar. E a outra é de ficar remoendo sobre aquele assunto, sobre aquele momento. E aí, o que nós escolhemos? Perdoar, seguir em frente? Perdoar é seguir em frente. Muitas das vezes nós escolhemos ficar parados, remoendo, né? E isso, essa vontade, ela não vai depender do outro que às vezes nos magoou. Ela vai depender de nós, de seguir em frente. Essa semana eu estava lendo uma história muito interessante, né? Sobre um acidente de carro que um rapaz ele sofreu, ele era recém-casado e ele ficou em estado vegetativo, né? Ficou em estado vegetativo e a esposa, assim, um casal bem jovem, e a esposa ficou cuidando dele. E ela, em determinado momento, ela pegou e, conversando com Deus, ela falou assim: Pai, eu preciso perdoar para poder seguir em frente, eu preciso perdoar para poder compreender melhor, né? E aí ela disse que passaram-se os dias e ela resolveu procurar a pessoa que tinha atropelado o seu marido, né? E ela foi, conversou com a pessoa disse que iria entrar em contato, mas nunca entrou. Mas ela falou para a pessoa: olha, eu perdoo você. E foi embora para casa. E ela comenta que depois daquele momento, tudo começou a modificar na vida deles. O rapaz, ele começou a responder ao tratamento, descobriram que ele tinha um problema e esse problema seria resolvido com uma cirurgia. Foi feita a cirurgia e assim ele foi tendo uma melhora no seu quadro clínico. E aí ela falou, né, no final da entrevista, ela diz: bem, tudo isso aconteceu porque eu consegui seguir em frente, através do perdão. Então, a nossa vida, a nossa trajetória, ela vai depender daquilo que nós queremos, daquilo que nós ficamos remoendo, do nosso orgulho também, que ele é um grande limitador do processo evolutivo, da nossa incredulidade em relação à providência divina.
E aí a gente vai percebendo que a gente pode caminhar e caminhar de forma um pouco mais rápida, menos limitada. Se a gente conseguir compreender que nós temos que avançar e não ficar paralisados, estagnados em determinado momento, circunstância da nossa vida. Em todas as épocas da humanidade, existiram descrentes, existiram pessoas incrédulas que não acreditavam nas coisas espirituais. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Isso está no Livro dos Espíritos, na resposta, que os Espíritos dão a Kardec na questão 9. Podemos observar também a incredulidade em relação à própria ciência, em estudos de cientistas que foram desacreditados pela Igreja na época, assim como também por outros cientistas que não admitiam novas descobertas. Por exemplo, nós temos o caso de Galileu. Quando Galileu atestou que a Terra gira em torno do Sol, a Igreja negou. Ela preferiu manter-se apegada ao sistema geocêntrico, pois o sistema heliocêntrico demonstrado por Galileu contrariava os dogmas. Foi um período. Outra situação. Nas primeiras décadas do século XIX, havia uma grande mortandade das mulheres que davam à luz em hospitais com auxílio de médicos, chegando a mais de 30% das parturientes. A causa era chamada febre puerperal. Um jovem médico húngaro, Ignaz, ele percebeu que isso acontecia no hospital onde trabalhava, em Viena, na Áustria. O número de mortes constatou que era substancialmente maior entre as mulheres atendidas por médicos do que aquelas que eram auxiliadas, como antigamente, por parteiras. E ele, investigando essas evidências, ele deduziu que os jovens médicos eram os responsáveis por contaminar as pacientes, pois usavam os mesmos aventais imundos com os quais dissecavam os cadáveres na realização dos partos. E aí ele começa a dar ideia para modificar essa prática. E aí ele vai percebendo que os números, eles melhoraram rapidamente e consistentemente. Apesar da gente compreender que é óbvia, essa conclusão desse médico, na época ela foi muito pouco bem recebida. Eles não queriam. O avental sujo de sangue e de fluidos era um atestado de qualidade para o médico, um orgulho, olha só. Trazia respeitabilidade. Propor que os médicos lavassem seus aventais e suas mãos, nossa, soou exatamente como um insulto. E o trabalho desse médico húngaro foi desacreditado pela comunidade médica. Por dar continuidade a defender, o que propôs, ele acabou como os cientistas medievais, sendo esquecido e adquirindo vários inimigos, que por fim ele foi internado forçosamente em um sanatório onde morreu vítima de maus tratos. Então o que ele faz? Ele observa, ele faz essa observação dessas mortes e algo simples, que era lavar os aventais e lavar as mãos, Essa incredulidade, mais uma vez, e foi uma questão como era a respeitabilidade, que os médicos entendiam, era como se fosse ali também um orgulho ter esse avental sujo, não conseguiram compreender direito. Então nós vimos dois exemplos de dificuldade de aceitação,
né? Essa incredulidade em algo, pois acreditava-se que era superior. Aqueles médicos acreditavam naquele momento que eram superiores, né? Aquela ideia nova. Assim como a igreja não aceitou aquilo que Galileu disse, porque ia ferir os dogmas da igreja. Então, nós temos durante, né, essa trajetória toda da humanidade, nós temos vários casos de incredulidade. E muitas pessoas que tentaram, né, convencer as pessoas de outra coisa e que não foram bem vistas, né, que foram tratadas como inimigos, como o caso desse médico. E por enfrentar a incredulidade dos homens, trazendo grandes verdades, nós temos Jesus, né? Jesus, ele foi crucificado. Sócrates foi condenado a beber cicuta. João Batista foi decapitado. Paulo de Tarso sofreu as maiores perseguições. E, por fim, também foi decapitado. Muitos profetas foram perseguidos e mortos, e muitos emissários dos céus sofreram a incompreensão e o sarcasmo dos homens. É crença geral que para convencer basta apresentar os fatos. Esse, com efeito, parece o caminho mais lógico, realmente. Entretanto, mostra a experiência que nem sempre é o melhor, pois que a cada passo se encontram pessoas que os mais patentes fatos absolutamente não convenceram. E aí a gente tem a questão, né, da própria ciência, que apresenta, né, tudo direitinho, que comprovando, e muitas pessoas não acreditam, né? Os meios de convencer variam extremamente conforme os indivíduos. O que persuade a uns nada produz em outros. E nós estamos num momento também de bastante negação. Nós estamos sentindo na pele mesmo o que é a negação nesse momento. Esse momento que nós vivemos é um momento histórico, né? Onde muitas pessoas não creem na ciência, que não confiam, apesar da ciência mostrar e comprovar os fatos. Conseguiu Jesus, né, convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Está na questão 802 do Livro dos Espíritos. Quando nos recusamos a reconhecer a verdade, é porque não estamos preparados, que não estamos maduros para compreender e não estamos com o coração habilitado também para sentir. O orgulho, como diz Kardec, é a catarata que obscurece a nossa vista. É preciso primeiro curar o mal. O que teria de ser feito primeiro para corrigir o orgulho? Teria que ser curado o orgulho. Mais cedo ou mais tarde, todos conseguirão abrir os olhos. Uns podem abrir mais cedo, outros mais tarde.
Deus não abandona nenhum filho, mas aguarda o momento de despertar de cada um. Há um momento que, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão nos braços de Deus e como filho pródigo lhe pedirão graça. O tempo de cada um é diferente e não precisamos ficar aflitos pelo outro. Que possamos olhar para nós e cultivarmos cada vez mais a humildade e a simplicidade dos sentimentos, das ações, dos pensamentos, corrigindo primeiramente o nosso orgulho. A justiça e a misericórdia de Deus não abandonam ninguém, dando-lhes sempre a oportunidade de reconhecimento das suas leis. Através das infinitas experiências reencarnatórias, da lei de causa e efeito que dá a cada um segundo suas obras. Que possamos agradecer a oportunidade, que Deus nos dá de ter coragem, que possamos ter coragem de modificar dia após dia a nossa existência, modificar os nossos pensamentos, modificar a nossa conduta perante nós, perante os companheiros que estão ao nosso redor, perante a nossa família. Nós temos a reencarnação como oportunidades. E são oportunidades únicas, que demoram bastante para acontecer. E a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem hoje. Então, que nós possamos cultivar essa humildade, essa simplicidade na nossa vida, com os nossos entes queridos, no nosso templo religioso, buscar sempre compreender o outro, a dificuldade do outro, para que consigamos viver e conviver melhor e alcançar, a evolução, porque todos nós alcançaremos um dia. Pode demorar para uns, pode ser mais rápido para outros. Isso vai depender de cada um, Não adianta a interferência dos outros achando que faz desse jeito que vai ser legal. Para você pode até ser bom, mas será que para o outro é bom? Nem sempre o seu remédio é o melhor remédio para o outro. Então, para a gente finalizar o estudo de hoje, eu convido vocês a fazer a prece final de agradecimento a Deus. Querido amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade de termos finalizado mais um estudo, mais uma reflexão para nós. Que possamos ter humildade, ter a simplicidade e ter o nosso coração aberto também para novos conhecimentos, para novos aprendizados. Que possamos retirar o orgulho, que é essa chaga que existe em nós. Que possamos modificar esse sentimento que há tanto tempo habita em nós. Agradecemos as dificuldades que fazem com que nós possamos repensar, refletir e mudar. Que
cada familiar nosso possa ser amparado, possa ser assistido. Abençoe ao nosso estado. Abençoe a todas essas pessoas que foram prejudicadas pelas chuvas, que tiveram sua família toda devastada, que possam ter forças para se reerguer novamente. Que assim seja. Boa noite e fiquem com Deus. Obrigada pelo convite. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês.